Olá, pequenos grandes leitores, como vão vocês? E aí, pequenos grandes leitores, olha quem está de volta. Pra quem não nos conhece, eu sou a Bel e esse aqui é o papai. Leonardo, Léo, pode ser Léo? Pode. Bel e Léo, pode, né? Pode, combina. Tá bom, combina. É, verdade. E hoje estamos aqui pra quê, papai? A gente veio falar do que a gente tinha prometido, né? Que a gente ia falar sobre Roma. Roma? De que livro? O infinito em um Focou? junco. Tá, Focou? Peraí, fica aqui atrás. Isso. Aê! Antes de mais nada, dá uma mostrada aí de tanta marcação que a gente fez aqui. Gente do céu. Dá pra perceber que a gente nem vai falar nesse vídeo, né? Vamos falar bem pouquinho. Bem pouquinho. Na verdade, assim. a primeira parte já foi falada, né? Já tá nos É. vídeos aí, é só dar uma Sobre rolada aí na Alexandria. timeline aí, que a gente falou sobre Alexandria, Tá e no esse ar do livro... Instagram, da outra rede. É da outra rede, né? Então, como é que fala? É dar uma olhada nos vídeos Passa aí, antigos aí, é isso. Você vê como eu manjo do digital, né? Do tecnológico, então. né? Super, hiper. Assim, né? Primeiramente, também queria falar que eu estou um pouco sem voz, então vou falar um pouquinho mais baixo para poupar, para não perder a voz no meio do vídeo. Perfeito, perfeito. E antes da gente começar... Calma aí. A gente tava falando do livro, das duas partes. Vamos finalizar. São duas partes desse livro, né? O Infinito e um Junco, um livro maravilhoso. Caiu um negocinho aqui. Altamente recomendado, né? E aí, como o livro era muito comprido, a gente resolveu fazer em duas partes. A Até porque gente também leu o livro tá em uma duas parte partes, né? e depois, agora lemos a outra. Agora vemos a Vamos falar outra, aqui pra né? vocês. Antes da gente começar o vídeo, não esqueçam de deixar like. Nossa, é verdade. Não esqueçam de deixar aquele likezão. Também se inscreve. Se inscreve. Oh, a gente ainda tá não- quase nos 800 seguidores. Seguidores também é do outro, né? 800 inscritos, tá? Nos 800 Se inscreve aí, se você ainda não se Vamos lá, inscreveu, né? se inscreve. Compartilha com seus amigos. Vai lá na rede Perfeito. vizinha me seguir também, porque Exato. tem muitas indicações legais Tem também. bastante coisa, hein? Meu E, Deus. Como e eu tem posto vários stories reclamando que eu fico com raiva de personagens. coisa. Leiturinhas da noite. Tem bastante coisa lá Isso na rede aí. vizinha também, né? Mas, bora lá. E aqui bastante bate-papo, é isso? Isso aí, vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Bora. Vamos começar. Vamos lá. Então, vamos começar. Ah, Bel, é verdade. Olha, eu lembrei de uma coisa aqui. A gente tem que começar falando que a gente deu uma vaciladinha na palavra, no que a moça estuda, no que a no que ela nossa se autora formou, no se que a formou, autora- né? A gente falou É, que ela se- filosofia. E Mas tá é errado. filologia. A gente até se embolou aqui porque eu vi que eu te corrigi no meio. Nossa, é verdade. E aí a gente pesquisou a definição Perfeito. da palavra, né, filologia, que é uma área de estudos que estuda as línguas e as famílias de línguas, normalmente já antigas, línguas já mortas que a gente não usa mais. E é tudo com base em documentos escritos nessas línguas mesmo. Então imagina o poder dessa mulher, né? O que ela estudou para escrever realmente esse livro aí. Então é tudo baseado em fatos históricos, em linguísticas, em línguas até muito antigas, em documentos muito antigos e baseado em todo esse estudo dela que ela escreveu o livro. Então, ou seja, é tudo aí documentado bonitinho, Tudo certinho, tudo tem certinho, até muita, lindão, né? muita referência bibliográfica. Vou até mostrar aqui no final. É verdade, olha só. Olha só, Deve ter peraí. umas 30 páginas de referência. né? Mais, ó, notas. Nossa, olha É isso a aqui. grossura das notas, só das notas. Notas e Muito legal, bibliografia. né? Muito bacana, muito bacana. Muito da hora. Bom, então a gente falou que ia começar conversando sobre Roma, né? Sobre Roma, sobre os livros em Roma. Roma, meu Deus do céu, coisa maluca, né? Bom, Roma já foi fundado por Rômulo e Remo, diz a história aí, né? Os gêmeos aí Rômulo matou Remo, porque Remo começou a invadir o cercadinho de Rômulo, e aí já foi aquela maluquice, aquele derramamento de sangue, aquela coisa, já começou Um tudo monte meio de gente batendo estranho. as botas. Nossa senhora, aí fundaram a cidade, aí veio um monte de gente para conhecer, aí os caras matavam, aí, enfim, foi aquela coisa toda Caos bagunçada, total. um caos total, e aí aquilo foi se, entre aspas, organizando e tal, pô, eles começaram a conquistar as coisas aí, né? Com E certeza. foram conquistando. Então a escritora ela começa contando um pouco sobre esse iníciozinho Começa de Roma, contextualizando, né? contextualizando, e na verdade Roma eles chamaram ladrões, pessoal de não muita
categoria, De digamos não assim. uma galerinha que não dá pra confiar muito Isso, pra ser e seu, pra pra ser seu, seu pra ser parceiro, humano, sabe? Pra entrar ali. E ela conta muito bem, né? Não tem nem como a gente explicar muito, porque ela conta e a narrativa dela é muito gostosa de você ouvir. E aí ela vai você lê, contando no caso, de você ler, né? Exatamente. E ela vai contando e vai elencando com outros episódios, assim, e vai desenvolvendo o livro, né? E sai Sim. desenvolvendo. Aí a Bel fez algumas anotações aqui pra gente não dar tanto, não é muito spoiler na verdade, porque não é uma história, né, historinha assim, né, romance, não é nada disso. Mas assim, mas alguns uns detalhes que a gente achou detalhezinhos interessante. curiosos, uns detalhezinhos que a gente achou bacana, né, tal, tudo, pra gente contar um pouquinho, a gente lê alguns trechinhos, vai seguir mais ou menos o esquema lá que a gente falou de Alexandria. É isso, Bel. Aí. Então, ó, você anotou aqui, ó, pontos importantes, como conseguiam os livros antigamente. Ela fala sobre isso aqui, pô. Página 288. 288, né, Bel? Temos aqui, Dá eu uma marquei, lidinha aí. eu fiz aqui uma marcaçãozinha de lápis. Pequenininha. Que durante séculos conseguir livros exigia ser muito bem relacionado e, mesmo com os contatos adequados, implicava despesas, esforço, tempo e, em certas ocasiões, enfrentar os perigos de uma viagem. Ou seja, mó rolê pra conseguir um livrinho. Hoje em dia você anda aí, qualquer shopping tem uma livraria que você consegue. E você também vai no digital, né? Qualquer clique você vai e consegue um livro. Vai na internet, livros, né? Tem livro digital, tem, assim, hoje em dia é super fácil e é bastante acessível. Mas antigamente era complicado, que a gente até viu uma passagem, você já chegou a me mostrar quando eu tinha uns 10, 11 anos, que assim, antigamente era tipo dúvida assim, cara, eu vou comprar um livro ou eu vou comprar 16 galinhas? É verdade. Nossa, você lembrou disso. Não sei, sabe? Não sei se eu compro um livro ou porque 16 o livro, galinhas. além de tudo, era um artigo caro, né? Não era baratinho. Muito caro, porque não era fácil produzir, né, gente? Não era fácil produzir, não tinha a tecnologia que tem pergaminho junto, eram todos materiais muito caros, né? Tudo isso aí, tinha a pessoa para escrever e tal. Não era uma coisa tão baratinha assim para se conquistar ali, para se ter livros, né? Acho que era até símbolo de status, assim, quem possuía livro. Nossa, eu tenho um livro, eu sou o bambambam. Nossa, você seria um bambambam mesmo, e dá uma olhada nesse aqui. Realmente. Mais de 300 livros aqui, não tem, Bel? Quase 400. Quase 400 livros aqui, a maioria você já leu, né? A maioria 99,9% ela já leu. Segue o jogo. É isso aí, né, minha gente? É isso aí. Aí depois tem, assim, né? Aí ela vai contando bastante sobre como que era conseguir os livros, né? Como é que eram esses relacionamentos e tudo. É importante você ir seguindo, né, na leitura, assim, nossa, que você consegue descobrir bastante coisas, assim, desse tempo, né? Aí depois vem aqui, né, Bel, que você anotou aqui, ó, origem e significado do termo livro. Olha só. Sim, tá na página 303. Página 303, você já... Ó, verdade, hein? Eu anotei, você também anotou? Eu anotei porque eu achei muito interessante. Aí temos aqui, ó. A etimologia dessa palavra também contém um velho relato sobre os primórdios. Em latim, liber, L-I-B-E-R, que significa livro, originariamente dava nome à casca da árvore, ou mais exatamente, a uma película que separava a casca da madeira do tronco. Olha que interessante. E também, uma curiosidade, esse termo liber, que é de latim, também ele tem quase o mesmo som do termo que significa livre. Então, livro liberdade. Livre, tipo liberdade. Nossa, que interessante, hein? Sim, mas ainda assim as raízes indo-europeias dos vocabulários têm origens diferentes, mas é bem parecido. A questão do latim é bastante parecido. Interessante, não é mesmo? Bacana. Aí você anotou de onde vieram iniciais em árvores, mais poemas, tal. Tem aqui, ó, página 304. Isso é legal, né? Vocês já viram, vocês já foram em um parque, vocês já viram assim na árvore, as pessoas rabiscando iniciais assim, colocam um coraçãozinho? Geralmente são, né, românticos, né, par românticos, assim, que eles colocam. Sim. Normalmente... Parece que pra eternizar na história, né? Você acha que a coisa moderna não é, tá? Porque isso vem lá de trás, tem até um poema aqui falando. Vamos ler? Pô, manda ver. Vamos ler. Bora, manda ver. Voltei a ver os álamos dourados, álamos do caminho da ribeira, do Douro, entre São Paulo e Satúrio.
Acho que é assim que fala, né? Atrás das muralhas velhas de Soria, esses chopos do rio que acompanham com o som de suas folhas secas, o som da água, quando o vento sopra, tem em suas caças gravadas iniciais, que são nomes de apaixonados, números que são datas. Nossa Senhora! Bem profundo, Bem interessante. poético. Bem poético, né? Interessante demais, né? Ah, e uma coisa interessante que eu me lembrei agora, Bel, é que assim, Roma foi digamos, os romanos, eles eram muito conquistadores, né? Lutavam, tal, conquistaram boa parte aí do território. Queriam brigar. Europeu, né? Queriam partir pra Só cima. que eles não eram, mas era engraçado que acho que Roma foi a única civilização que conquistou a Grécia, só que a Grécia conquistou Roma. Pô, mas como assim? Porque eles sabiam que os gregos eram mais culturalmente mais evoluídos. Então, ao invés de eles subjugarem a cultura romana sobre os gregos, eles aceitaram a dos gregos para eles. Tanto que vários nomes, por exemplo, de deuses gregos são os mesmos. Alguns deuses gregos são os mesmos que os romanos, mas com nomes diferentes. Ou o contrário, né? Ou o contrário. São gregos, Normalmente, né? os romanos, assim, Isso, têm como nomes eles dos aceitaram. planetas que a gente tem hoje. Então, e aí assim, era engraçado que tem trechos do livro que fala assim, uma pessoa que tinha bastante poder, né, até dinheiro, digamos assim, romana, ele tinha escravo grego. Tipo, o grego, assim, cara, o grego extremamente inteligente, ele era escravo de um romano. Ele dava aula para a família do romano e tudo. E ela conta isso em vários trechos do livro, assim, vai pincelando, vai colocando. É muito interessante isso. Muito da hora. Muito bacana, né? Aí falando nessa parte aí, Bel, você anotou aqui uns ofícios da classe baixa, né? Já vamos aproveitar esse adendo aí. Sim. Isso aí Os gregos eram da classe baixa? É um grande plot twist, vamos dizer assim. Vocês imaginam aqui que os ofícios de maior, que exigem um estudo um pouco maior, como arquitetura, medicina ou educação, você imagina que vai ser para classe alta, né, nas civilizações antigas, mas não. Esses ofícios eram exercidos pelas classes mais baixas. Que já linka exatamente com aquilo que a gente falou, né? Os gregos, eles eram culturalmente mais avançados, então, só que eles eram subjugados, então, que eles foram escravizados, enfim. Fica essa coisa muito louca aí, né, Bel? Sim, só que eles tinham uma cultura mais rica. Pois é, então acabava... o pessoal que trabalhava com educação, medicina, não sei o que, era tudo classe baixa. Sim. Olha que interessante. É confuso, mas faz sentido. Se você pensar bem, se você linkar tudo certinho, faz sentido. Mais sentido ainda se a pessoa lê o livro, né? Que ela acompanhar Sim. a linha de raciocínio que o livro transmite, ela consegue elencar e entender perfeitamente, né? E aí vamos falar aqui, Bel, sobre o pedagogo e sobre o professor, né? Acho que Sim. um pouquinho disso tudo aí, né? Na página Vamos lá? 309, a gente tem sobre o pedagogo que as famílias mais nobres, né, mais importantes, elas tinham um escravo que escoltava as crianças até a escola. E ele era chamado de... eu não sei falar, mas vai ser pedagogos. Pedagogos. Que acabou Pedagogos virando pedagogo, né? Que originalmente significava acompanhante de criança. Olha só, Aí né? já a pessoa fala, estudo pedagogia. Aí já é outra coisa, não é acompanhante de criança no trajeto. Né? E falando de professor, aí já linka aí com o professor aí, Bel. Com professor, Qual é olha essa questão só. do Aqui, professor aí? página 313. O ofício dos professores do curso primário era denominado em latim literator. Ou seja, que ensina as letras. Então tem o pedagogos, que era aquele que acompanhava as crianças. Sim. E o literatus, que era quem ensinava. Literator. Literator. Era aquele que ensinava as crianças também. Né? E aqui embaixo, mais aqui no finalzinho da página, ó, a gente até grifou de marca-texto para dar um destaque maior. Tem uma coisa muito interessante que a gente achou também num outro livro aqui. Me dá esse outro livro, Aqui, a página tá marcada aí, tá? Né? Tá? Vou ler pra vocês aqui. Ok. Leia aí, Bel. Nas escavações de Pompeia apareceram, quase intactos, 2 retratos de mulheres pensativas com a ponta de um stylus tocando a boca, tal como um intelectual do século XX,
Pousaria, deu branco. Pousaria com seus óculos, seu cigarro e sua barba cuidadosamente desleixada. No mais conhecido dos dois retratos, que, fantasiando com uma imagem que não existe, batizamos como a poeta Safo. Uma mulher jovem medita com um estilete encostado nos lábios e as ceras numa das mãos, enquanto sua mente fabrica um verso. Aí a gente tem esse livro aqui, né, Bel? Grandes civilizações. Não tá focando, não. Não? Ixi. A gente tem que vir pra trás. Aí. Focou? Sim. Esse livro aqui você ganhou, né? O livro que a gente ganhou acho que foi da Batiana, não foi? Foi? Foi da vovozinha, ganhamos lá em Água de São Pedro. Naquela Na feirinha. feirona do livro lá. E aí a gente falou, vamos dar uma olhada nas civilizações aqui, já que tá falando de Roma, vamos olhar, porque esse livro conta bastante sobre a vida, né? De como eram, de uma forma bem resumida, bem bacana, assim, as antigas civilizações. E aí a gente achou exatamente a Safo, poeta Safo. Olha aqui, ó, a figura dela aqui, ó. A gente tem que vir pra Bel, trás. mostra Aí, ó. Essa Mostrou? querida aqui, ó. Olha só, exatamente como descrito aqui pela Irene, né? Pela nossa escritora. A gente achou interessante mostrar, então a gente conecta um livro com o outro e fica muito bacana. Muito interessante. E aí ela fala aqui da alfabetização. Muitos nobres sabiam ler e escrever, tendo sido educados por professores particulares quando crianças. Literatura. A moça acima está usando um estilete para escrever uma tabuinha de cera. Os romanos também escreviam com canetas de ponta de metal afunilada, ou de junco oco em papel de papiro ou pergaminho, que seria a pele de animal esticada. E aí já falando aqui, né, do estilete e tal, do de como eles escreviam. aí tem também a origem da caneta esferográfica. Caneta esferográfica, né? Fala né? disso também, que interessante, Fala disso, sim. né? A caneta esferográfica é aquela caneta que a gente usa mesmo, aquela que tem uma esfera na ponta. E ela surgiu, ela foi inventada por um jornalista húngaro, que eu não sei falar o nome dele, mas aqui é Laszlo Biró. Laszlo Biró. Esse carinha aí, que contam que ele teve a ideia de fabricar um novo instrumento de escrita com uma bolinha de metal dentro de um orifício, enquanto observava uns moleques jogando bola. Olha só, né? Como é que chega uma invenção Como que humana, chega né? nessa ideia? E o pior é que às vezes eu tenho ideias pra escrever livros assim também, quando eu tô num momento mais aleatório. Eu tô ali na minha cama, comendo uma maçã e eu tenho uma ideia. Sim, e o interessante é isso, né? Ó, é de um inventor húngaro, tá? Não tem nada a ver com Roma, só que ela busca esses anexos, né, mais atuais, ela coloca no livro, ela vai encaixando assim, e vai ficando muito interessante, né, Bel? Aí ele fala sobre versos. Vamos passar essa parte aqui, Bel? Vamos falar desse denário, uma jornada de trabalho. Como é que é essa história aí, Bel? Aqui. Deixa eu ver. Eu não Qual que é a lembro. página? 326. Sinceramente, eu não lembro É que... dessa parte aqui. Aqui, ó. Te dará... Aqui, ó. Assim se chama o dono da livraria. Te dará da primeira ou da segunda prateleira um marcial polido com pedra pómez e adornado com púrpura por 5 denários. O que raios eram denários, gente? Um denário era basicamente o valor pago por uma jornada de trabalho. Então, era uma moeda, meio que como se fosse o salário. E aí ele estava querendo comprar um livro, era isso? Sim, 5 denários. Tá. 5 denários ele conseguia comprar um livro. Ele conseguiria pegar aqui, ó, da primeira ou da segunda prateleira, o marcial polido. Tá, então ele ia lá na livraria lá e... Ó, tem uns 5 denários aqui, ó, dá pra você pegar um livro aqui da primeira ou da segunda prateleira. Sim. E aí era uma jornada de trabalho, 1 denário? Uhum. Rapaz, é meio carinho esse livro aí, realmente, né? Porque uma jornada de trabalho longa receber um denáriozinho. Um denáriozinho, que tinha que gastar 5 pra... Pô, não era fácil conseguir livro não, né? Não deixa de ser uma grande curiosidade, né? Pra chegar nessa parte aqui, né? E entender tudo certinho como fica. Aí você anotou aqui, o que faziam com o livro? O que faziam com o livro, gente? Não é o que a gente faz normalmente. É uma coisa meio complicada. Porque, assim, como é que é aqui, ó? Você ia lá... Tava lá, beleza, paguei por um livro. Ok, tranquilo. E às vezes você tinha que ficar escondendo esse livro o tempo todo. Comprava, junto com o livro, Segredos e um Grande Perigo. Legal, não é mesmo? E também pagava para ser batizado como proscrito. Eita, nós.
Isso aqui ficou esquisitão, hein? Eu não entendi direito isso aí, não. Bom, acho que tem bastante parte aqui que o pessoal tem que ler direito aí para entender certinho essa parte aí, né? Sim, mas eu quis marcar isso porque era uma realidade dura, né? Porque você conseguia um livro, dependendo, acho que da sua classe, alguma coisa assim, você conseguia o livro, ou dependendo do livro que você conseguiu o livro, aí junto você ganhava um monte de prejuízo, um monte de... ficava correndo perigo, tinha que esconder um monte de coisa. Olha só que maravilha. Interessante. Né? Muito legal. Sim, muito é legal. Olha que da hora. Aí fala também das livrarias atacadas. Qual que é a Mas página? isso era 342. 342. Aqui, ó. Notícias. Uma livraria atacada a cada 2 semanas. Mais de 200 estabelecimentos sofreram sabotagens e alguns foram vítimas de múltiplos atentados, como a livraria Pórtico, em Zaragoza, por exemplo. Os procedimentos da agressão eram variados. Cartas anônimas, ameaças verbais, telefonemas anunciando que iam explodir tudo, incêndios criminosos, rajadas de um monte de metralhadora, revólver, arremesso de lata de tinta, explosivo. Ou então eles usavam excrementos, entenderam, né? Excrementos e Para lambuzavam lambuzar as vitrines. Na verdade, as livrarias, né, eles falam que eles eram refúgios de pessoas também que tinham ideias diferentes ou contrárias, né, da política local, enfim, de ideias um pouco antagônicas, até anarquistas e etc e tal. E as livrarias geralmente eram atacadas, né? Isso não quer dizer que em Roma era exatamente isso. Como eu falei, ela faz algumas viagens, assim, ela busca alguns... no meio do que ela está escrevendo sobre Roma, ela busca alguns anexos assim, vai colocando. Eu me pergunto, aí pra que fala, atacar as livrarias, gente? Deixa as livrarias lá, pelo amor Inclusive, de Deus. ela fala A gente que vai maquiar as livrarias, por favor. Inclusive ela diz que esses tempos de paz que a gente vive hoje em livrarias, etc e tal, é uma coisa rara, que antigamente não era muito assim, não. Livraria o pessoal já olhava meio torto e essas coisas todas. Muito interessante essa parte, Bel, que você anotou, né? Uhum. E você colocou aqui da cidade das 29 bibliotecas? Você pulou algumas eu pulei. coisas. Livro de páginas no mercado. Livro de páginas no mercado. Quando ele chegou, quando raios esse livro de páginas, assim... Porque antigamente era tudo escrito ali no papiro ou no pergaminho. Não era páginas, assim, páginas. Ele vai falar sobre a origem desses livros de páginas. Sim, Como ele que chegou, eles chegaram. né? Entendi. É verdade, tem essa parte mesmo. No mercado, assim, ó. Nos anos 80 do século I, ou seja, faz muito tempo. Século I, né? Século I, isso. O livro de páginas já estava no mercado e tinha um preço mais acessível. Não era tão caro, Certo. né? As suas vantagens eram muito evidentes, não é mesmo? Enorme, Que né? não ficava... Era Não mais precisava compacto, não ficava tudo solto, né? não ficava tudo solto, aqueles, tudo aqueles perdido. papiro gigante, né? Para escrever, né? E aí ficou, na verdade, papiro, essas coisas enroladinhas, ficou para status, né? Por exemplo, Sim. diploma. Pode ver, diploma de faculdade vem tudo enroladinho. Vem no Então, e canudo. o restante virou tudo livro de página. Foi isso, Bel? E ela explica que foi por volta de 80 do século I. Isso. Interessante. Faz tempo, hein? Bem, Livro de faz um páginas são tempinho, bem, né? bem... E agora, vamos lá para a cidade das 29 Você pulou mais uma Pulei mais uma? coisinha. Tá, 3, É que tá tudo bem juntinho, gente. A minha letra é pequenininha. Nossa, é que você realmente mandou bem aqui, hein? Anotou bastante coisa, É que quer eu falar anotei tudo. na página 359. Tá bom, aqui, então, ó. vamos lá. Vou ler uma vamos passagem aqui seguir. pra vocês. Os chamados rotuli mortuorum. Tá em latim, né? Rotuli mortuorum. Eram uns rolos de pergaminho, né? Que o pergaminho já não era mais usado pra livros, né? Aí, esses queridos aqui eram uns rolos de pergaminho que anunciavam que alguém foi de partiu dessa pra uma melhor, né? E aí, pra esse pergaminho chegar em quem eles queriam informar, demorava, assim, eram percursos de 1000 quilômetros, bem pouquinho, né? Bem vezes, pequenininho, bem pequenininho. Aí o mensageiro transportava o rolo entre as diversas instituições, de algum modo relacionadas ali com Quem foi de o arrasto. querido que bateu as botas. E em cada uma delas era acrescentada ao rolo uma oração ou alguma outra
manifestação de condolência, ou seja, ia lá, o mensageiro chegava lá na instituição, aí a instituição fulaninho adicionava foi uma de base. oração, Aí fala, não, deixa eu adicionava, acrescentar. aí entrega, beleza, vai, Agora vai passa, pro outro. entrega de novo, vai. Trabalho, Nossa, né? Que trabalheira que teve. É curioso, né, Bel? Curioso. Mas aí Igual já... uma vez eu vi sobre os... Eu não sei se você tava junto quando a gente viu sobre os maias, ou os maias ou os astecas, eu não lembro. Que pra chegar alguma informação, ia passando por várias pessoas. Os Por incas, exemplo, eram os incas. os incas, Os verdade. incas. Passar por várias pessoas assim. Por Serviço exemplo, de correio, de informação. Por exemplo, Telefone sem fio, né? Ele começava a correr... descobriram uma pedra rara. Chegava assim. Descobriram uma pedra rara. Aí o cara ia pro outro. correndo até o outro posto. Descobriram uma pedra Aí rara. depois ia correndo pro O outro cara ia correndo. Descobriram uma pedra rara. posto. Nossa senhora, e aí ia percorrendo as distâncias. Interessante, interessante. Agora sim, a cidade das 29 bibliotecas. Isso aí, Vamos finalmente. lá, página 369. Vamos que vamos. A cidade das 29 bibliotecas. Inclusive, isso aqui, ó, tá no capítulo 29. Nada é por acaso. Aí um catálogo das construções emblemáticas de Roma, escrito no ano 350, menciona esse número. Que lá tinham 29 bibliotecas. Mas, fora de lá, né, fora da capital, era muito difícil conseguir livros. Ou seja, a grande parte dos livros estavam concentrados ali. Ou seja, se você queria conseguir livros, era melhor você ir pra capital do que ficar buscando em volta. Ia ser muito mais difícil. Ok, aí ele fala de Roma e Grécia. Roma e Grécia. Que link ele fez aqui de Roma e Grécia? 398, tem que vir porque pra eu já tinha falado, né, sobre a cultura, né, tudo. Mas deve ter mais alguma outra coisa interessante aí que você anotou. Aqui, ó. Bem assim dos grandes nomes, né? A gente tem assim, ó. Dos grandes nomes, dos escritores de gregos. Aqui, ó, tem aqui, ó. O tal do Virgílio era um Homero romano. Cícero era o Demóstenes e o Platão romano. As comparações que ele fazia, né? Quem era uma personalidade romana que se parecia com a tal personalidade grega. Sim. Eles faziam muito, Foi bem o que você já contextualizou. Tem Plutarco, né, com as obras dele, que ele fala sobre, né, alguns, quem compara com quem, Alexandre o Grande com fulano, então é muito interessante isso também. Tá. E aí ela vai passando, até que ela chegou sobre os clássicos. Sobre os clássicos aqui, Bel, eu lembro que ela contou bastante a história de como uma obra se torna clássico. Sim, eu marquei, né? uma coisinha aqui. Rapidinho, vou porque ler, aí acho que essa parte é interessante os leitores se embrenharem com mais força aí, né? Aqui, vou ler aqui esse parágrafo. É verdade que falar de clássicos implica utilizar uma terminologia de origem classista, como a própria palavra indica, clássico. Classista, clássico. Ok. E esse conceito vem de uma época que tinha uma visão hierárquica do mundo. Já virou uma pirâmide social? Isso é hierarquia, mais ou menos. Aqui. Impregnada de noções arrogantes de privilégio, como quase todas as épocas, aliás. No entanto, há algo de comovente no fato de considerar as palavras de uma forma, ainda que metafórica, de riqueza, em contraposição à sempre avassaladora soberania da propriedade imobiliária e do dinheiro. Status, entende? Ok. E aí ela depois explica como é que uma obra alcança o status de ser um clássico. Sim, ao longo de né? todo o capítulo ela vai explicando. Ela vai dissecando tudo isso aí, né? Contextualizando tudo bonitinho. Isso, aí vem os estudos dos escritores vivos, né? Aqui, página, deixa eu ler aqui, deixa eu achar, que eu achei muito interessante. 414. Não, daqui a pouco você achou o livro inteiro interessante, vai contar Eu o livro achei, inteiro, mas né? aqui eu tô falando, porque eu anotei, mostra aqui pro pessoal, papai. Isso aqui tudo foi o que eu anotei pra falar. Então, vamos lá, né? Então, eu já falei, né, que lá em Roma o pessoal estudava, né, as crianças tinham lá o literator, né, o professor, Sim. que ensinava eles. Só que, quando se trata de literatura, os professores ensinavam sobre os escritores que já tinham batido as botas. Mas aí veio esse querido aqui, Quinto Cecílio Epirota, Okay. que foi ele que começou a estudar escritores que ainda estavam vivos. Então ele não fazia só, que fulano lá atrás que já morreu escreveu isso e tal, não. Olha, Ele começou a estudar
os escritores em vida. Sim. Ler as obras desses escritores ainda em vida. Aham. Como hoje acontece, por exemplo, a própria autora está viva, né? Tudo, e a gente lê a obra dela. Então foi graças a esse Quinto Cecílio Epirota. Valeu, Quinto Cecílio. Graças a você, cá estamos Graças hoje a estudando. E ela fala uma curiosidade aqui da obra de Shakespeare, foi isso? É uma obra que inspirou esse homem. Inspirou Um dos Shakespeare. exemplares mais raros e escassos da gráfica de Winking de Ward. Uma obra intitulada Gesta Romanorum, né? Essa querida aí inspirou Shakespeare nas suas peças. Que interessante. Meu Shakespeare pegou uma coisa de lá de trás, E? que Shakespeare também é de lá de trás, né? Então pegou Só que demais ele de pegou trás demais de ainda. lá de trás ainda. Eita, nós. E esse aqui eu confesso pra você que eu não tenho ideia do que você vai falar sobre Sulpícia. Sulpícia, essa querida aí, Hum. uma pessoa, né? Ela viveu no século dourado do Imperador Augusto. Ok. Ela foi uma mulher excepcional por muitos motivos, mas o mais importante deles foi que ela pertenceu Fala devagar, com calma. àquele 1% bem pequenininho da população romana, que a gente hoje classifica como a elite, Certo. que foi situada aí no topo de um mundo duro e muito hierárquico. Ok. A mãe dela era a irmã de Marco Valério Mesala Corvino, um poderoso general e mecenas literário. Os contatos, né? Os Sim. contatos pra ver se onde você vai, né? Uhum. E aí, essa tal de Sulpícia, ela conheceu, enquanto ela morava lá na mansão do tio dela, ela acabou conhecendo poetas muito aclamados, como, por exemplo, Ovídio ou, que é esse querido aqui, Tíbulo. Isso. Só que não tem acento, né? Mas enfim. E aí, como ela era muito rica, né? Isso favoreceu ela e ela começou a escrever poemas autobiográficos. Entendi. Já entendi. Esse é o capítulo que ela fala das mulheres. Cacos Né? de vozes femininas. Das vozes femininas na época de Roma. E ela destrincha bastante. Eu me lembro que era um capítulo comprido, que falava de Bem comprido. várias épocas e tudo, de como é que era e tal. Bem interessante, viu? Bem interessante mesmo. E falando Só nisso, tinha pulado Sulpícia na minha cabeça, eu não me lembrava exatamente dela. Bacana. muito interessante, né? Aí, falando nisso, a gente tem aqui que ao longo dos tempos, isso das mulheres, na voz das mulheres, na narrativa foi evoluindo bastante. Ao longo dos tempos, as mulheres têm sido as principais responsáveis por desenredar à noite a memória das narrativas. Elas sempre foram tecedoras de relatos e de retalhos. Durante séculos, desafiaram histórias enquanto faziam girar a roca ou manipulavam a lançadeira do tear. Então, as mulheres que eram responsáveis por contar essas histórias, esses relatos. Entendi. A gente vê isso hoje, né? Pois é, né? A mamãe que lia pra mim. Mamãe que quando lia era pra você pequenininha. e tal. Isso aí já vem lá de antigamente. Que interessante, Bel. E essas são as mulheres e as narrativas. É um capítulo bem comprido, que fala bastante sobre toda Mas é essa muito parte legal. aqui. E, assim, as mulheres vão super se identificar com isso, né? Bem interessante. Como eram os tempos, como é hoje, o que mudou hoje, o que não mudou muito. É interessante para fazer essa relação, né, Bel? E aí a última aqui é a página 441, é isso? Sim, Não eu tenho a queria menor fechar ideia do que você vai falar aqui. uma na passagem página. aqui muito interessante. Pra gente fechar já. Muito interessante, então. muito poética. Pra dar um boom na mente de vocês. Vai explodir, vai sair Legal, fumacinha da isso vai cabeça. ser ótimo pra terminar. Se já não né? tiver saindo fumacinha da cabeça de vocês, né? Com esse mundo de informação chegando assim, ó, bum, do nada, chegou na cama aí pra vocês. É verdade, é verdade. Aqui, ó. Vamos lá então. Nós somos os únicos animais que fabulam, que afugentam a escuridão com histórias, que graças aos relatos aprendem a conviver com o caos, que avivam o rescaldo das fogueiras com o ar das suas palavras, que percorrem longas distâncias para levar histórias a estranhos, a desconhecidos. E quando compartilhamos esses mesmos relatos, deixamos de ser estranhos. Quando a gente compartilha um relato em comum, a gente já não é estranho, já não é completamente desconhecido. Que bacana, um fechamento muito bom, show de bola. Nossa, é o poder da escrita dessa autora, né, Bel? É muito legal, a gente nunca tinha lido uma obra
é de uma espanhola, né? Da Irene Vallejo. E a gente super recomenda, ó, assim, riquíssimo. Olha o quanto post-it. A gente deu uma pincelada, tá, gente? Não é muito fácil fazer, assim, desse bate-papo, né? Assim, tal, porque tem muita coisa. Ela puxa de cá. Tem uma parte que ela fala também da relação dos norte-americanos também com os livros, e aí já puxou para a Revolução Americana, essas coisas assim. Então tem bastante coisa assim que você fica com a cabeça é um bem... contexto muito interessante. E apesar de ser assim um livro que muita gente entende esses livros que ensinam bastante coisa como colocam meio que falar um pré-julgamento, que tem uma linguagem muito difícil de entender, mas não, gente, é super tranquilo, as conexões são super fáceis, assim, ó, rapidinho, Bacana. papum, e você vai adquirir muitos conhecimentos interessantíssimos. Com certeza. Então acho que fechamos, né? Indico Acho o que livro acabamos. muito. Super Indicação altamente recomendado. altamente recomendado para você que gosta bastante de livro, de história, de Alexandria, de E quer Roma. saber como os livros E não chegaram só- em nós, É, né? pois é, mas não é só Alexandria e Roma que ela fala, né? Aí é que tá. Que ela A gente conecta acha com várias outras coisas. Conecta Inclusive. com os tempos modernos, com a invenção da caneta esferográfica. Pois é. Que Então é riquíssimo, é uma obra riquíssima. demais. Recomendadíssimo. Demais. É Recomendadíssimo. isso então? Aprovado pelo Aprovado. selo Vamos ver se Bel-Ito Livros de Leitura. Vamos ver se eu participo mais vezes em alguma outra obra ver, aí, né? algumas coisas, né? Vamos ver, né? Veremos, se você me convida. veremos. Tá bom então. Então fechou. Fechou, foi Valeu, isso. pequenos grandes leitores. Tchau. Tchau.